Mas só que ontem, depois que a gente saiu do Itatiaia Rádio Bar, o Cláudio Rezende, repórter, tinha deixado o carro lá, aí estava no local proibido. Tá certo, tem que ir lá e levar embora mesmo. Só que aí a BHTRAN chegou em 5 minutos. Para rebocar carro, chegou em 5 minutos. Mas para resolver o trânsito da Patagônia ontem, no momento do acidente, passaram direto. Rebocar carro é mesmo. Arrebenta. Tadinho do Cláudio. Sabe? Nossa, cara, eu fico muito revoltado. Que o Everton tá querendo desviar o foco. Mais ou menos. Sabe a melhor notícia do dia para mim hoje? Rodrigo Pereira Joia não entrou no quadro da FIFA. Isso. Saiu do quadro da FIFA. O Bandeira, que garfou o Cruzeiro aqui contra o Santos, aquele impedimento esdrúxulo que ele assinalou, ele foi retirado do quadro da FIFA. Porque estava cometendo muitos erros. Agora, como é que próximas competições da FIFA ele está fora. Como é que ele veio para um jogo tão importante como esse se ele já estava mal? Só que aí está o problema. Espera o cara cometer a bobagem para depois punir o cara. Ou seja, é melhor reciclar, cuidar antes, preparar bem. Né? Agora, olha os nomes que estão no quadro. Daronco, Sandro Meirahit, péssimo. Heber Roberto Lopes. Fraco. Gordo. O Marcelo de Henriques não. Não tá, não. Falando em gordo. E saiu aquele do pênalti do Curitiba também, que voltou atrás. Aquele árbitro também, ó. Ricardo Marques Ribeiro também tá. Enfim, tem uma turminha muito ruim. Nossa arbitragem está vivendo um pior momento de sua história. A verdade é essa. Vamos falar de futebol, de bola. Olha que o Galo tem um jogo complicado, fora de casa, contra o Xará Paranaense. Uma derrota pode significar a saída do G4 em um momento importante do campeonato. Que o Anny Rodrigues traz as informações, daqui a pouco a gente volta e os nossos analistas, sempre com comentários abalizados, falam na volta aqui. Pelo menos por enquanto, o Atlético terá que deixar a Copa do Brasil de lado. O resultado diante do Flamengo não saiu como esperado. Tem dias que essas circunstâncias se tornam desfavoráveis, né? Claro que cada jogo é diferente do outro, mas infelizmente nesse do Flamengo não foi como nós esperávamos. No próximo domingo, o Alvinegro já tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O adversário é o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo difícil, onde a equipe do Atlético, né, tenta se recuperar e vem fazendo grandes jogos, principalmente na Arena. Ir para Curitiba para fazer um grande jogo, tentar trazer a vitória de lá para que a gente possa se manter próximo ali, né, do líder. O Galo é o terceiro colocado no Brasileirão com 54 pontos. Mas Internacional, Corinthians, Fluminense e Grêmio estão na cola. Uma derrota no jogo de domingo poderia até tirar o Atlético da zona de classificação para a Copa Libertadores. E por isso, todo cuidado é pouco com o Xará. Os paranaenses venceram os 3 últimos compromissos em casa. Devido à sequência de jogos, o técnico Levir Coupe deve poupar alguns atletas. Com isso, o zagueiro Leonardo Silva e o atacante Jô podem ser escalados. Continuar fazendo o trabalho, né, de recondicionamento físico, né, treinando coletivo para que a gente possa estar apto para o jogo de domingo, para que aí, né, eu me sinta melhor e mais à vontade. Mas o que não muda é a motivação e a vontade do elenco em recolocar o Atlético na maior competição da América do Sul, a Libertadores. Bom, os problemas continuam. O jogo contra o Atlético Paranaense, evidentemente, é um time que luta lá embaixo também, então vai ter que jogar a vida. Bom, pergunto a você, começa lá na ponta direita, com a nossa grande Dimara Marcos Rocha Oliveira. Dimara, por gentileza, o Atlético nesse jogo está no G4, precisa de um bom resultado, vai colocar alguns jogadores, um deles até o próprio Léo Silva para ganhar ritmo, porque quarta-feira. Você acha que a cabeça dos caras está na decisão de quarta? Vai entrar em campo meio aéreo? E o que deve mudar para o jogo contra o Atlético Paranaense? Tomara que não, né, Everton? Que eles tenham a preocupação com o Campeonato Brasileiro, porque é no Campeonato Brasileiro que o Atlético está na terceira posição, buscando vaga na Libertadores. Depois do jogo contra o Flamengo, a situação ficou uma situação de ter que reverter no Mineirão, ou seja, não é uma coisa certa, né? O brasileiro é uma situação certa de vaga na Libertadores, é uma situação de busca dessa vaga, então é um comportamento diferente. Óbvio que o
retorno do Léo faz com que o Atlético seja uma equipe muito mais forte em termos defensivos. A importância do Léo não é só a importância da volta dele, do futebol dele, mas a importância que ele tem até de agrupar dentro de campo. Ele é o cara que ele orienta o tempo todo o setor defensivo, ele fala com os volantes, aquela história que a gente falou aqui das dificuldades dos volantes do Atlético, a saída de bola. O Léo, ele fica o tempo inteiro orientando, chama atenção. Então a importância dele é muito maior que essa, até porque é o capitão da equipe, né? E está voltando nessa condição. Então eu acho que é mais encorpada essa equipe. O Levi deve poupar jogadores para esse jogo. A gente ainda tem a expectativa de um retorno do Jô também, já pensando no jogo da quarta-feira. Eu sei que muita gente é contra esse retorno, mas eu acho que é uma alternativa de jogo. Sim, o Atlético vai ter que apresentar uma situação nova contra o Flamengo, até porque o Vanderlei entende muito esse time já, e o Atlético vai ter que apresentar taticamente uma nova situação. Então eu gostaria de ver mesmo o Léo e o Jô voltando nessa equipe contra o Atlético Paranaense. Sabe o que eu penso, Júnior Brasil? Você mudar uma característica que vem dando certo, uma forma de jogar, e correr o risco de perder o jogo, que você vai atuar mais à frente, tem até a mesma importância do que você meter lá 2 volantes e perder o jogo por 1-0, 2-1, 3-2. Ou seja, muda muito pouca coisa. A minha bronca com o Atlético é a seguinte: por que o Atlético aqui no Horto, ele é molestado pelo adversário, tem dificuldades absurdas, ganha os jogos, mas tem dificuldades absurdas, e o Atlético fora é uma presa, entre aspas, fácil. Mas ele é muito mais definidor em casa. Isso já vem muito mais muito definidor tempo. em casa. E depois eu tenho uma pergunta para você que é complicadíssima. Mas primeiro você, Júnior Brasil. Grande abraço, Everton, para você e para os amigos. Eu, esses dias, conversando com um grupo de pessoas, eu ouvi uma frase... Quem é o grupo? Formado por quem? Para ele que fez aniversário ontem, pai herói, lá no Alto Veracruz. Pai herói. Lá em Divinópolis também tem um pai herói que foi zagueiro do Guarani, grande pai herói, jogava muito. O Fábio Júnior tem um pai herói também, né? O Fábio Júnior tem. Você quer que eu cante? E você sabe que teve muita gente que eu postei achando que o pai herói era meu pai. Estive lá com a filha do França, Kelly, atleticana, galo doido, é isso aí, Kelly bacana. E quero dizer o seguinte, conversando com essa turma, eu ouvi uma frase que me marcou. Não sei se vocês conhecem. Time que tá ganhando não se mexe. Uma frase nova. Eu gostei, eu falei, pô, legal. E aí, isso se aplica no Atlético. Por isso que eu não consigo conceber volta de Jô. Eu não acho que isso aplica ao Atlético. O Jô tinha que estar marcando uma média de 9 a 10 gols em treinos para poder voltar. Ele tinha que estar fazendo isso. Ele não fez ainda, eu não ouvi falar. Porque a última imagem do Jô foi muito ruim. Dentro de campo, fora de campo, o Jô tinha que estar mordendo a bola, dormindo com a bola, acordando com a bola, café com a bola, banho com a bola. Que ele fez tinha que estar fazendo tudo, até beijando a bola, tinha que tudo. Você mora com ele para saber que ele não está fazendo isso? Vai que ele fez. Não, mas eu já ouvi falar que não. Eu já ouvi falar que não. Ele está dormindo e acordando com outra coisa, não a bola. Que é a esposa dele, pois. Deveria. Então, a volta do jogo, eu entendo que no momento é um retrocesso. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você, Cadu, que me foi feita ontem por um torcedor chamado Eduardo, companheiro mora no Barreiro, me perguntou o seguinte: Everton, o Atlético que vive o momento que está vivendo, o Atlético que tem números absurdos dentro de casa, absurdos que eu falo, evidentemente, uma força de expressão, números extraordinários em casa, é o Atlético do Horto? E o Atlético que joga fora é o Atlético do Levi? Você entendeu a pergunta? Complexa, né? É muito difícil. O Atlético que joga fora e que é surpreendido quase sempre é o do Levi. E o que joga em casa é o do Horto, porque passaram Cuca, Autuori e Levi. O Cuca, desde que o Galo foi para o Horto, o Cuca que era o treinador, né? Então é isso. Então, o Cuca, o Autuori e o Levi. E os três com números expressivos em casa. Mas eu acho meio injusto colocar dessa maneira, porque... É uma pergunta, não é uma insinuação. Porque você tira os méritos do Levi nos triunfos em casa e deixa na conta dele os problemas fora, que também já aconteciam antes. Também aconteciam com o Cuca, também aconteciam com o Paulo Autuori. Então, não vou por esse caminho, não. Dentro de casa, a maneira de vencer, muitas vezes, teve ali a participação do Levi na forma de jogar. Fora de casa, o Galo teve um período, não tão longo, mas ainda assim representativo, de melhora fora de casa.
conseguiu vencer o Cruzeiro, que bem ou mal era fora de casa, jogou bem contra o Fluminense, entre outras partidas. Então, acho que a pergunta Goiás, interessante. vitória pra cima A do Goiás. pergunta é até interessante, É um porque raciocínio, é né? uma coisa diferente aí pra gente pensar, mas no fim das contas acho que não. Acho que continua com problemas fora de casa, sim, mas não dá para colocar dessa maneira. Então, e poupar jogadores, Everton, de jeito nenhum. Nem para Atlético, nem para Cruzeiro. Nada. Os dois brigam nas duas frentes. O Flamengo vai poupar contra a Chapecoense dentro de casa no final de semana. Problema do Flamengo. O Flamengo já está basicamente livre da zona de rebaixamento, não tem chance nenhuma de ser G4, vai enfrentar um adversário mediano para baixo dentro dos seus domínios, então o Flamengo tem seus motivos para poupar. O Galo está brigando lá em cima, tem que lutar no Brasileiro também. Então a situação é diferente, não dá para copiar, os dois não podem poupar de forma alguma. É hora de colocar o pé no acelerador, tentar ganhar as duas, tentar ficar na melhor posição possível nas duas. E o São Paulo também, aproveitar, o São Paulo vai poupar também. São Paulo que jogou ontem pela Sul-Americana, até Mas porque ele ontem tem não uma poupou viagem. muito, não, não. ontem não, mas estou dizendo, vai poupar no Brasileiro, ou Não, seja, São o Paulo quer Atlético que está priorizar a na briga Sul-Americana. com ele ali de O São vice Paulo é jogou- importante. O São Paulo jogou segunda, quinta e domingo, né? E vai faz jogar dois domingo. jogos fora pelo Campeonato Brasileiro e mais um pela Por tudo Sul-Americana. que ele discuta, o foco lá realmente é a Sul-Americana. Por causa do Eles Rogério querem, Ceni sair com o querem time. dar Mas eu estou no dizendo que o título Atlético tem que internacional, aproveitar Rogério Ceni. isso. Ele não quer E um ser título- e um se chegar a título no ano. vice-campeonato. Claro, e dar a vaga na Libertadores. Mas eu acho que tá errado, viu? Eu acho que tá errado o São Paulo. O também problema é acho. deles, mas eu Põe acho na que tá tela aí o Twitter, por favor. Vamos começar a registrar o Twitter. Então, @os donos da bola MG, participe conosco. Está aí o Israel. Aliás, o Israel. Não concordo com o Levi poupar jogador. A maior prova foi o ano passado. O Cuca priorizou a Copa do Brasil e foi eliminado. Não, o Cuca não priorizou a Copa do Brasil, não. Ele estava todo bagunçado ali na história. época, não tinha, O Filipão não tinha dizendo uma aqui que não falava uma definição. priorizar. Mas na não tinha verdade uma foi mais uma definição, não. entrevista que ele foi deu. uma entrevista, não teve. Que as pessoas futebol, levaram é um caminho muito ao mais- pé da letra do que na Não. prática mesmo. Não foi Olha, isso, não. Ontem até o Sorin, que hoje atua como comentarista, está muito bem, ele mesmo, falando como ex-jogador, falou que não tem Será que essa você não. virou a ombudsman agora da imprensa esportiva, é isso? Não, eu gosto de citar colegas que falam coisas bacanas, Porque é legal. Você entende bem o que ele fala? Entendo. O Sorin, ele não chega a 10% do que você faz. Oh, muito obrigado. Eu discordo. Arrebentei agora. Deixa eu só continuar aqui no assunto, mas antes só lembrar que o Twitter está liberado, @os donos da bola MG. Eu quero saber de você, torcedor do Atlético, você, torcedor do Cruzeiro. Os times devem poupar jogadores no final de semana para que joguem todas as atenções para a quarta-feira, para a Copa do Brasil. Tem mais tweet aí, Felipe? Então vamos lá, tem mais Twitter então. E aí, se for possível, eu não quero dar trabalho para vocês em cima, porque eu sei que o trabalho é árduo, mas se houver a possibilidade, vamos jogando as mensagens na tela e vamos mostrando a mensagem do telespectador que está em casa. E aí, quando quiser, você já pode jogar a mensagem aí. Sobre a questão do Jô, Cadu Doné, é um retrocesso voltar com o Jô, ou você acha que ele de repente pode ter se preparado e voltado para jogar de uma forma diferente? Agora no jogo aberto, o Allan Kardec estava lá e eu perguntei a ele. Falei, Allan, você jogando, você como centroavante de ofício, ou centroavante fixo também, embora se movimente muito, você acha que está chegando ao final essa era de atuar com um homem fixo, mais paradão e tal? O Sorin não fazia. Não faria jamais, jamais. Aí ele disse assim, não acho que está chegando ao final a era de jogar no 4-2-3-1, ou enfim, com um homem fixo. Mas o centroavante que não se movimentar, ele vai perder espaço. Mas aí que tá. Você pega um jogador da característica do Jô, que perto do gol é mais perigoso, vai fazer ele voltar, abrir, e aí? Eu não escalaria o Jô de forma alguma, para mim ficaria no banco para uma eventualidade. O André ficaria no banco só porque pode, porque não tem limite mais, mas não entraria de maneira alguma. Sobre essa história, há muito tempo eu já acho que os centroavantes com pouco repertório estão perdendo espaço. Isso está se consolidando nos últimos tempos aí, e com certeza isso vai acontecer. Agora, a questão do Jô, para mim, transcende essa história de estilo. Dentro da característica dele, ele está mal. Como um centroavante mais fixo, mais paradão, ele não consegue colocar a bola para dentro, ele não consegue fazer gols. Então, é uma coisa além de estilos. O Jô, tecnicamente, está muito mal. E um exemplo, o próprio Moreno, que foi um jogador que hoje buscou se movimentar mais, é possível. O próprio Kardec é outro exemplo. Aquele jogador que quer atuar bem na área, mas se movimentando, é o cara que vai sobreviver. Mas realmente, hoje em dia, a gente não está vendo tantos jogadores com presença de área. Tanto que você vai citando os nomes, você chega até uns 7 aí, que são aqueles que fazem a diferença. E outro exemplo também, até a gente está falando de Atlético, mas
é dois exemplos. O André, que fica mais fixo, e do outro lado, o Borges. Esses, com esse tipo de futebol, que não estão se atualizando, não tem jeito. Um outro exemplo disso que você está dizendo é o próprio André. Sim, né? O André dos fixos que a gente vê no futebol brasileiro hoje é o mais lento de todos. Então, ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que conseguir uma maneira diferente de jogar. Ou então, ele vai ter que cair num time, e o Atlético não é esse time para fazer isso por ele, para jogar tudo em função dele. O time para jogar em função do André, do jeito que ele tá, tem que ser um time pequeno. Mas pode ser. Mas pode ser. Vai jogar no interesse. E vai mal ainda. O time pequeno também, né, gente? Eu acho o seguinte, os esquemas, as formas de jogar, elas vão mudando ao longo dos tempos, a gente vai acompanhando isso tudo. Agora, não pode ser tão radical assim. Acabar com tudo. A gente fala muito dessa questão do falso 9 que está acabando, mas os nossos meias criativos também estão acabando. Né? O jogador que vai para frente, aquele que é o meia atacante mesmo, né? O que é o meia amador que pensa. Lembrando. Também. Então, mas assim, eu acho são que não coisas pode diferentes. ser. Não, mas eu tô dizendo que a gente não pode radicalizar. Não, Dimara, mas o cara da frente não existe mais, esse centroavante acho que é circunstancial. Mas são coisas diferentes. Circunstancial. Eu acho que assim, o cara e há uma carência, assim, o surgimento dessas funções. Olha aqui, o camisa 10, o Alex, o Ganso, esses jogadores que são raros hoje em dia, a gente quer. Eles não estão aparecendo porque circunstância. A safra está ruim. O camisa 9 trombador, a gente não quer. Pode aparecer. Tem um que é meu ídolo. Tem um que é meu ídolo. Se eu fosse presidente de clube, eu ia contratar. Túlio Maravilha. Zé Love. Monstro. Acho o Zé Love. Não acho ele bom pra caramba. Ele é raçudo, né? Ele contagia. Qual que você prefere, o Zé Love ou o André? Não, Zé Love. Fala aí. Zé Love ou Borges? O Zé Love, se estivesse. Obrigado. O Zé Love, se estivesse no Cruzeiro hoje, com o Cruzeiro, o time que tem, ia deitar e rolar. Tá? Então, deitar e rolar, deixa eu falar aqui sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o Botafogo para manter ou aumentar a folga na liderança. Pelo que eu vi o Allan Kardec falar no Jogo Aberto agora, ele já está. Eu acho que ele falou que já pode beijar a viúva. Ele falou? Pelo que ele falou, ele está bem desanimado, né? Então, apesar das circunstâncias serem bem diferentes, o Cruzeiro tem ótimas lembranças do último encontro com o Botafogo no ano passado, que aquele Nilton Churecão fez aquele gol de rabo de arraia. A reportagem é do Mr. Band Luciano Dias. Para tudo. Roda aí. Voltar a vencer dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Este é o objetivo do Cruzeiro nas duas próximas rodadas, contra Botafogo e Criciúma. A pressão aumenta porque nos dois últimos jogos no Mineirão, a Raposa perdeu para o Corinthians e empatou contra o Palmeiras. O aproveitamento do Cruzeiro aqui no Mineirão é excepcional. E nós temos que investir muito nesse jogo do Botafogo como uma grande final e esperamos que no domingo tenha ainda mais torcedores. Marcelo Moreno, que começou a partida contra o Santos pela Copa do Brasil na reserva por causa de dores musculares, deve voltar à equipe titular contra o Botafogo. Eu acho que sim, na verdade ele tinha um cansaço muscular que podia gerar alguma contusão se ele estivesse jogando, talvez jogado o tempo todo, né? Que teria um esforço ainda muito maior, seria muito mais exigido. Se tiver legal, vai jogar tranquilamente. A gente tem esses dias ainda para fazer um tratamento ou um descanso ainda maior. Quando se fala em Botafogo, no Mineirão, os cruzeirenses se lembram do Brasileirão do ano passado? Sim, o momento do fogão era outro, a equipe carioca brigava pelo título. Mas, assim como em 2013, o duelo deste domingo é decisivo para as duas equipes. A torcida cruzeirense lotou o Mineirão naquele jogo em 2013. Festa fora e dentro do estádio. Era a 22ª rodada. Partida entre o líder e o vice-líder. A Raposa venceu por 3-0. Júlio Batista marcou 2 vezes no segundo tempo. Antes, na primeira etapa, Nilton fez esta pintura. Depois da vitória, o Cruzeiro abriu 7 pontos de vantagem para o Botafogo e deu um grande passo para a conquista do Brasileirão do ano passado.
Em 2014, o time de Marcelo Oliveira briga novamente pelo título. Já o Fogão luta para sair da zona de rebaixamento. Por isso, o duelo é decisivo. É a Raposa querendo manter a vantagem na liderança. É o Botafogo tentando se manter na elite. Os cruzeirenses esperam festejar no domingo, assim como no ano passado. O Botafogo vai ser mais uma vitória. Tá precisando meter uma goleada lá. Vitória simplesinha tá bom, tá de bom tamanho pra nós é humilde. A pergunta que não quer calar é, no momento como esse, de afunilamento do Campeonato Brasileiro, a pergunta vale para os três. É melhor você atuar dentro de casa, contra um adversário que briga com você na cabeça ou contra um time que luta contra o rebaixamento? Começo com você, Carlos Rubens Doné Júnior. É melhor pegar o time que está lutando contra o rebaixamento. Nunca cair muito nessa história de que o time que está lá embaixo agora está complicadíssimo. Pode ficar um pouquinho mais difícil pelo astral ali, pela necessidade de ter que dar as últimas cartadas ali para sair do rebaixamento. Mas é óbvio que é melhor jogar contra o Botafogo do que contra o São Paulo, contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra esses times lá de cima. Até porque se está lá embaixo tem uma razão, né? Tem uma razão técnica e isso é o mais importante no futebol. E o Botafogo vai jogar sem o Alisson machucado. Foi muito importante no Botafogo no início do ano, quando o Botafogo, por incrível que pareça, estava na Libertadores. A gente até esquece disso, mas o Botafogo esteve na Libertadores no início do ano, tendo o Alisson como protagonista, até alguns jogos cheios lá no Maracanã. Teve um período de queda, agora melhorou um pouco, quando estava subindo, não vai jogar contra o Cruzeiro, machucou-se, não deve jogar tão cedo aí no Campeonato Brasileiro. Felipe então é boa aqui. Notícia para o Cruzeiro, porque para o Botafogo, ele é um dos principais jogadores. O Felipe está me lembrando aqui, estava no grupo do San Lorenzo, e o San Lorenzo só se classificou porque venceu o próprio Botafogo na última rodada da fase de grupos. Isso mesmo. Em que momento? Júnior Falando Brasil. essa coisa de adversário, o adversário maior do Cruzeiro é o próprio Cruzeiro. Porque qual Cruzeiro que vai entrar contra o Botafogo? O do primeiro tempo contra o Santos ou do segundo tempo contra o Santos? É isso que tem que a gente avaliar. O adversário pouco importa. Claro que o que você falou está certíssimo. Quem está lá embaixo é mais fraco, teoricamente, apesar do desespero. Isso faz com que haja um nivelamento. Mas o Cruzeiro é que tem que se encontrar dentro desse campeonato e principalmente em 3 jogos. Botafogo, Criciúma e Goiás. Esses não tem como você negociar, você tem que vencer. E obtendo mais uma vitória, aí seja nos outros compromissos, até o Fluminense, que vai receber na última rodada, é outra história. Mas esses 3 você não pode discutir. 2003 a última rodada foi contra o Fluminense, né? Não, Bahia. Põe o Twitter na tela aí, Maria. Não, do Mineirão. Do Mineirão, olha o sim, Twitter aí lá, Dimar. Olha o Twitter lá, ó. O Efigênio está dizendo, o Cruzeiro pode poupar e ganhar fácil do Botafogo. Reservar forças no jogo de volta contra o Santos. Eu acho que a situação na cabeça do Marcelo Oliveira, a cabeça do Marcelo Oliveira fica aquela assim, escorreu o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu poupo e perco, exatamente, aí serei culpado de menosprezo, acho que não poderia e tal. Se eu não poupo e perco, a corneta vem. Mas se eu ganho e perco algum jogador, é uma situação difícil, cara. Então, na pior das hipóteses, a minha opinião, não poupa, manda o time completo. Eu sou totalmente contra poupar jogadores em qualquer circunstância. Não sei que o cara esteja arrebentado. O Cruzeiro está brigando pelo título brasileiro, vai poupar jogadores. Esse jogo emocionalmente... Esse jogo emocionalmente é determinante para o Cruzeiro. Esse jogo é muito importante, porque você já pensou se ele perde dentro do Mineirão? Há uma aproximação do adversário. Exatamente. E até porque fez um bom primeiro tempo no jogo da Copa do Brasil, ou seja, já deu um alento. Ontem já se mudava até o discurso em termos acompanhando os companheiros em rede nacional. Nossa, o Cruzeiro voltou a jogar, ou seja, né, volta a ter aquele respeito, aquela história em relação a quem é líder do campeonato. E essa parte emocional funciona muito também, como funciona quando você fica falando, tô cansado, tô cansado, tô cansado, funciona também quando, nossa, voltou a jogar bem, nossa, tá melhor. Então esse jogo pro Cruzeiro é determinante do lado emocional. É vencer e mostrar para todo mundo, aqui tá o líder do campeonato. Que o São Paulo vai de time misto e perca o jogo, não pontua, empate. Ou seja, essa distância tem que ser mantida. Por mais que a gente fique o tempo inteiro aqui dizendo assim, olha, tecnicamente o Cruzeiro é superior, não adianta a gente falar, não adianta nada disso. Tem que mostrar em campo. É essa imposição de jogo que o Cruzeiro tem que fazer agora. Porque é definitivo.
Olha o gol do Nilton Chiracão ano passado. Vocês lembram que o Adilson Batista poupou jogadores contra o Ipatinga no Campeonato Mineiro? O Cruzeiro foi eliminado estando com a classificação na mão e o pessoal já ficou pé da vida com o Campeonato Mineiro, que já estava desvalorizado naquela época. Imagina acontecer alguma coisa, poupa o time inteiro, perde para o Botafogo dentro de casa. Louco. É porque o Cruzeiro não pode, se quiser, e é evidente que quer, o Cruzeiro não pode sonhar em empatar um desses dois jogos. Concordo. Porque se ele ganha esses dois jogos em casa, ele fica a 2 vitórias do título. Até porque o São Paulo, nessas 2 rodadas aí, tem 2 jogos fora de casa. O Cruzeiro tem 4 em casa, né? Mas eu tô falando na sequência agora. 2 dentro de casa e o São Paulo 2 fora. Então são 2 semanas favoráveis para o Cruzeiro. Tem que vencer os 2 para, na pior das hipóteses, chegar com 5 pontos de vantagem, faltando 5 rodadas. Sendo que, na verdade, vai ser mais se ganhar os 2, porque o São Paulo não vai ganhar 6 pontos fora de casa. E aí depois eu acho que é Santos, Grêmio e Chapecoense. É uma sequência um pouco mais cascuda, por isso que não é legal. Chapecoense é previsível. O Santos fora, né? Santos e Grêmio. Grêmio fora, né? Ainda tem o Fluminense e tal. Então, quer dizer... E a gente fala 5 pontos... Esses 2 jogos são jogos-chave. A gente fala 5 pontos, mas não é só 5 pontos. A vantagem do Cruzeiro também em relação ao São Paulo são os critérios de desempate também. Então, ou seja, é difícil de se tirar. Só que quem tem que mostrar para o São Paulo que isso é difícil é o Cruzeiro. Né? Essa manutenção. Por isso que o jogo aqui, emocionalmente, no que diz respeito ao futebol e tudo, é importantíssimo. São os 3 pontos, não dá para ser outra coisa e não dá para poupar ninguém. Olha, o meio atacante William, ele teve a lesão confirmada na costela após passar por exames e o jogador não tem previsão de volta. Mais uma dor de cabeça para o técnico Marcelo Oliveira. O jogador se lesionou na vitória sobre o Santos, inclusive com o gol dele. Tá aí as imagens mostrando o momento em que ele começou a sentir as dores, né? Inclusive, eu não sei se eu acho que foi Diogo Ramalho que disse que após o jogo foi tentar falar, não foi o Diogo Ramalho? Não sei, alguém ouviu isso na Band News hoje, né? Ele falou isso, foi tentar falar com o William disse que a dor era tão intensa que ele não conseguia nem falar. Ele não conseguiu, né? No intervalo, isso. Mas acabou falando depois lá nos vestiários, a nossa equipe cercou, ele falou, mas sentindo muitas dores. Então a melhor, a melhor atuação desde que teve os direitos econômicos foi exatamente esse jogo aí, né? E aí agora ele está fora e por tempo indeterminado. Então, se não vai poder contar com o Marquinhos no próximo jogo da Copa do Brasil, na quarta-feira contra o Santos, perdeu também o William Brasil. Aí já é um negócio complicado. Claro, o William é um jogador que no momento que ele cresce, faz a melhor partida dele. Você perder um jogador como esse é complicado. Claro que você tem o Marquinhos como alternativa, mas na Copa do Brasil não. E aí, vou falar o que sobra. Marlone. Era a hora do Marlone também. Você gosta de empurrar o Marlone de qualquer jeito. É porque a gente sabe que o Dagoberto... Você precisar de um cara que gosta do Marlone. Aqui, Marlone, Júnior Brasil pra você. O Dagoberto, ele não suporta os 90 minutos. O Marcelo já falou isso. Então, isso a gente não pode abandonar esse critério. Agora, da mesma forma que o William... E o medo de colocar 3 volantes? Não, porque você sabe, eu vou dizer uma coisa. Da mesma forma que o William, só para concluir, mas e se o William deu uma recupera? Resposta, peraí, da mesma forma que o William deu uma resposta, jogando e fazendo a diferença, é a hora de um cara como o Marlone também dar essa resposta. Eu prefiro colocar o Dagoberto e tirar ao longo do jogo. Mas o medo é o seguinte, aí você começar pega, ele vai, você força, aí você queima o cara para a sequência. Eu acho inadmissível, não sou fisiologista, não sou preparador físico, nem não tenho procuração para defender clube e tal. Mas eu acho inadmissível alguém chegar e dizer, fulano não suporta hoje os 90 minutos. Ele suporta ganhar 100% do salário? Entra em campo e se vira, cara. Pô. Se supera. Mas é jogar pra galera, é um comentário muito radical. Cara, é atleta, ele tem que aguentar os 90 minutos. Pode aguentar. Se ele não aguenta, ele não pode estar apto a jogar num time como o Cruzeiro. Entendeu? Eu acho ruim você ter jogador, eu sempre fui contra ter jogador que você fala assim, olha, esse cara não vou aguentar, mas ele tem que aguentar. Segundo tempo, esse cara só pela metade, porque uma hora você precisa dele inteiro, que é o momento. Né? Talvez isso pese na avaliação final do que o Cruzeiro vai ter aí para o próximo ano. Agora tem um detalhe, Brasil. A coisa mais antipática que tem é companheiro desqualificar comentário de comentarista de futebol. Não estou desqualificando o seu, não. Sei disso. Né? Mas será que ele efetivamente não suporta? Eu gostaria até de que alguém do Cruzeiro respondesse. Porque às vezes a gente planta isso e a gente
O Marcelo falou em coletiva isso. O Marcelo falou, olha, o Dagoberto não suporta os 90 minutos, a utilização dele vai ser no Mineirão, quando a gente estiver nessa situação de precisar uma movimentação maior de frente e tal, nem fora de casa, ele é a primeira opção. Isso foi o Marcelo que falou, o Dagoberto, isso fica claro quando ele joga, e o Marcelo já falou várias vezes também, ele tem uma dificuldade tremenda de fazer o papel tático necessário ali para a posição dele dentro do esquema do Cruzeiro. Voltar, recompor, marcar. Então eu acho que essa história de não conseguir os 90 minutos é muito nesse sentido. Não conseguir 90 minutos fazendo isso, fazendo um esforço muito grande. Não é que o cara não consegue ficar 90 minutos no campo em qualquer circunstância. Só que sem Alisson, sem Marquinhos e sem William, porque eu coloco os três à frente do Dagoberto hoje, aí entra Marlone e Dagoberto, eu prefiro Dagoberto. Cadu, mas vamos lá, eu entendo o que você está falando, acho até que foi muito inteligente sua apreciação, porém, eu entendo que num ou no outro jogo, ele tem que se doar. Ele tem um momento como esse, o Cruzeiro de cara perde dois jogadores que vinham muito bem. Aliás, o William nem tanto, mas jogou bem o último jogo contra o Santos e poderia ser uma peça importante no jogo de volta. Num momento como esse, tem que rolar superação. Claro. Tem que rolar superação. De todo mundo. Então, a entrega, dessa, superação... Você coloca o cara, ele vai para superação, não suporta, o jogo seguinte não tem de mais. Mas é um risco. Aí usa outro, aí sim usa o Marlone. Eu acho assim. É complicado. É um risco. Eu acho. Isso é complicado. Põe o Twitter na tela aí, Felipe, por favor. Mais Twitter aí no @os donos da bola em dia. Você participa conosco, faça como o Felipe Tegalo. Vai priorizar numa competição e vai perder as duas. Nem Cruzeiro, nem Atlético devem poupar jogadores. Eu também acho que você está certo, Felipe. Tem mais aí, Felipe? O xará do Felipe daqui. Daqui a pouco tem mais. A gente vai mostrar mais tweets para vocês aqui. Enquanto a gente escolhe os tweets, só informando a você que o Departamento Médico do Cruzeiro não informou o tempo de recuperação. Aliás, é uma prática que os DMs vêm adotando. Mas, eu conversei com eles ontem à tarde, na verdade, eles têm um otimismo em relação ao William. Eles acham que não será um tempo longo, que pode ser mais rápido do que a gente está imaginando. É bom lembrar que o Luan teve o mesmo tipo de contusão no Atleta, também voltou antes do imaginado. Mas as circunstâncias não seriam diferentes? Não, mas eu usei o mesmo argumento. E falei assim, mas e no caso do Luan, né, que teve isso, cada um é uma situação. Mas se o Cruzeiro acha que não vai demorar tanto, é porque já tem um parecer médico que não é passado oficialmente pra gente, de que não é assim também um tempo muito grande. Esse papo de que ele não voltaria esse ano não procede, não. E até dando os méritos pro William, ele foi o melhor jogador em campo com a costela quebrada. Ele não estava nem aguentando dar entrevista e voltou pro segundo tempo e continuou jogando bem. Ele machucou muito no começo do jogo. E foi super bem, mesmo completamente baleado. Então, méritos para ele, superação, porque não é fácil não, cara. Ele continua indo para dividido. Bota o Twitter na tela aí, Felipe, por gentileza. Eu estou indo ali porque o Pokémon escreveu sufoco ao invés de sufoco. Põe na tela aí, Pokémon. O Cruzeiro tem que ter foco nas duas competições, porque se for eliminado na Copa do Brasil, vai tomar sufoco no Brasileiro. Grande Pokémon. Então mas eu acho que tem razão. Acho que tem razão. Diretamente é que se você perde a Copa do Brasil e essa diferença diminui, aí a pressão aumenta. É uma coisa meio do São Paulo ali. Mas você sabe que... Mas você sabe que eu entendo, eu olho, por exemplo, não é nem um tipo de arrogância nossa. E às vezes no jogo aberto eu sou meio arrogantão com esse negócio de futebol mineiro, que é o eixo e tal, mas tem que ser, tem que defender. Agora, não é nem nada disso, mas eu sinto que ontem, eu escutando as coletivas depois do jogo de São Paulo, eu sinto que eles não acreditam tanto. Não. Eles não acreditam tanto que o São Paulo possa alcançar o Cruzeiro. E aqui a gente fica muito comedido com respeito a essa diferença. Porque lá não tem o Bruno Azevedo, entendeu? Para falar, acredita, São Paulo, acredita. Isso aqui é... 5 pontos não é muita coisa, pode ser muita coisa, mas é muito quando você olha o número de rodadas que faltam. Aí é muita coisa para você tirar, isso é fato. Se o Cruzeiro ganhar 4, teria que ganhar 6, não dá, é difícil. Põe o Twitter mais um aí, Felipe. Eu falei que a gente ia bater o recorde hoje. Fã do Júnior Brasil, hein? Cadê o Neilton? Agora é o momento dele mostrar futebol. Aliás, eu preciso até ver, eu não sei, não tenho informação, se o Neilton teria condição de atuar contra o Santos.
nessa transação? Não, Santos acho que Cruzeiro? não. Não teria uma restrição, não? Não é, mas não seria o caso. Não teria uma restrição, não. Não, mas é um cara que a gente imagina dentro Você desse disse aqui várias vezes que era o novo Neymar. Mas ele não tá jogando. Ai, não dá pra ver, ele não pode nem ser Neymar, nem Robinho, nem nada. Ele não tá jogando. Tem que jogar. E é um menino de um potencial incrível, mas tem que jogar. Agora, ele pode jogar 3 vezes, ganhar nota alta e ganhar a bola de ouro da placar, igual o Kaká. Mas o que eu não entendo é o tempo que ele já tá aqui, aquilo que a gente fica questionando da mesma forma da Goberto, o Neilton, pelo tempo que ele já tá aqui, na proporção do tempo que ele ficou parado, já era Mas naquele dia que a gente foi, que a nossa equipe foi até a Toca, que a gente foi bater um papo lá com o Marcelo Oliveira, com o Fábio e tal, o Matos me disse na oportunidade que o Neilton era um jogador preparado, estava sendo preparado para 2015. Ele entraria assim no Campeonato Mineiro. E aí, ali no Campeonato Mineiro. Eu acho que tem grande chance dele ser preparado para outro time em 2015. Sério? Você tem alguma informação? Eu acho. Isso é informação ou opinião? As duas coisas. Tipo aquele menino que voltou lá pra Peraí. Nós temos que criar uma vinheta de breaking news. Por favor, para aquela câmera ali do Piscoa. É uma informação e uma opinião, é isso? Eu não tenho a menor convicção e a informação de que o Neilton fica no Cruzeiro no ano que vem. Acho que o próprio Cruzeiro não tem isso 100% definido. Depende um pouco desse final de ano aí. Mas não joga, então você tem uma informação, muda tudo. Você está gaguejando por quê? Não, se ele tem uma informação, muda tudo. Mas a informação que eu tenho, que a gente pôde apurar, é que ele seria realmente preparado para ano que vem, da mesma forma o Marlon ter um melhor aproveitamento. Eu também ouvi isso, mas depois eu não sei se nos treinamentos não está... Não, mas aí ele veio dentro de um projeto, e o projeto... Tem uma coisa que aí não é demérito para o jogador. Ele veio para uma posição que o Cruzeiro tem um verdadeiro congestionamento de jogadores. Então, desde o início, a gente ficou com o pé atrás aqui, mais uma vez, não é demérito. Como que esse cara vai entrar? O que vai acontecer? Fica ainda mais em reta final de Copa do Brasil. Tem Alisson, tem Marquinhos, tem o William, tem Dagoberto, tem jogador demais. Eu vou chamar um intervalo rápido, nós vamos tomar uma água e um forte-arete ali. A gente volta em 2 minutos, daqui a pouco, a sequência e também vamos para os palpites do final de semana. Até já.